A sociedade possui diversos direitos que estão presentes na Constituição. Um deles é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas não é isso que acontece na prática. Para fiscalizar e debater projetos que envolvam questões sobre a sociedade e leis, a Assembleia Legislativa do Amazonas conta com um trabalho permanente de algumas comissões. E para falar um pouquinho como é que funciona esse trabalho dessas comissões, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Amazônia o deputado estadual José Ricardo Wendlen. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite. É uma satisfação estar aqui e tratar principalmente de um assunto tão importante que é a questão das leis que envolvem os direitos das mulheres em particular. A gente acompanhou na reportagem anterior, inclusive aconteceu hoje pela manhã uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas, você e a comissão trazendo assuntos importantes, tópicos importantes que precisam ser debatidos, que nem as mulheres, nem eu, nem todas as mulheres do Amazonas a gente tem conhecimento que existem tantas leis assim que nos amparam, né, deputado? O que foi debatido nessa audiência pública? Exatamente, uma audiência que ela foi realizada na Comissão de Direitos Humanos e dos Direitos das Mulheres, da deputada Alessandra Campelo. E a ideia era discutir exatamente as leis que foram aprovadas pelo Poder Legislativo e como é que essas leis estão sendo implementadas. Quer dizer, até uma crítica que foi feita nessa audiência foi muito importante para chamar a atenção do Poder Legislativo. Muitas leis são aprovadas, não são discutidas de uma forma bem aberta com o segmento, com a sociedade, nesse caso em relação às mulheres, e depois também, uma vez aprovadas, não são divulgadas. Então as pessoas não têm conhecimento das leis, não se utilizam delas para buscar garantir seus direitos, para cobrar, por exemplo, leis que tratam de responsabilidades por parte do poder público. Nós temos várias leis aprovadas ao longo dos últimos 10 anos e boa parte acabam não sendo colocadas em práticas. A gente observou na reportagem que foram citadas alguns tópicos, algumas leis. Quantas leis foram aprovadas nos últimos 10 anos? Isso também foi apresentado. A gente percebeu que houve um envolvimento de muitas mulheres, envolvimento das mulheres, né? Exatamente. Nós temos aí quase 3 dezenas de leis, né, aprovadas e depois quase a mesma quantidade, quase 30 projetos que estão em tramitação ainda. E o que acontece? Algumas dessas leis aprovadas, elas referem-se a estruturas públicas. Vou dar um exemplo. O governo criou a Secretaria Estadual voltada para garantir direito às mulheres. Uma lei importante foi implementada, mas posteriormente o próprio governo acabou, retirando. Uma outra lei extinguiu essa secretaria. Tem outras leis, por exemplo, que falam referente à questão da violência contra as mulheres. Assim, a obrigação de todos os órgãos públicos que de alguma maneira recebem denúncias ou atendem mulheres agredidas nos hospitais, nas delegacias, que possam informar isso e com isso ter estatísticas mais atualizadas para as políticas públicas voltadas para garantir o direito das mulheres. Quando isso não é executado, acaba não tendo informações suficientes para que o próprio governo, o próprio poder público no caso, possa adotar medidas, possa realizar investimentos, dar prioridades. Agora, você tem outros projetos que ainda estão em tramitação. Então, são projetos, por exemplo, dá uma situação bem recente que refere-se à questão do acesso à moradia de mulheres agredidas, mulheres que às vezes têm que sair de casa, mulheres que não têm mais condições de voltar para o mesmo endereço e que o poder público precisaria garantir uma oportunidade de uma outra casa para essa mulher morar. Então, é um projeto de lei que está em discussão também lá no Poder Legislativo. E assim tem vários outros. Isso só na temática da mulher. Se a gente fosse olhar outras, temos um elenco muito grande de projetos de lei e que nem sempre são debatidos como deveria com a sociedade. Na análise dessa comissão voltada ao amparo das mulheres, fala um pouquinho para a gente, na visão de vocês, há investimentos em relação a esses projetos e leis que amparam essas mulheres, a violência contra a mulher, por exemplo? E a gente percebe que nos últimos anos tem crescido cada vez mais, os dados são alarmantes em relação ao que se refere à mulher, à violência de maridos e outros ambientes também. Por que isso tem acontecido? Pois é, você tem vários projetos de lei que acabam tratando sobre a violência contra as mulheres, exatamente porque
as ações que estão sendo implementadas, muitas vezes ações de prevenção, não são suficientes. Vou dar um exemplo de uma lei que foi aprovada, que é uma lei que proíbe que o poder público patrocine shows, né, com dinheiro público, onde nesses shows, nessas atividades culturais, de alguma maneira se vai denegrir a imagem das mulheres, ou vai estimular a violência, ou vai estimular até mesmo homofobia e discriminação racial. Então, por que isso? Porque existem muitas situações onde as mulheres são desrespeitadas, né? E não pode ser, então, o dinheiro público ser usado para esse tipo de coisa. Nós temos o caso das delegacias de polícia. Muitas delegacias têm um problema sério, que a mulher é agredida, ela vai lá procurar, né, o amparo do poder público e no final acaba não tendo alguém que possa lhe acolher adequadamente. Então, às vezes, policiais homens não têm a mesma sensibilidade para poder ouvir a mulher, poder fazer os encaminhamentos. Então, essa é uma reivindicação, inclusive, do movimento de mulheres. Todas as delegacias deveriam ter policiais femininas, também preparadas, além do apoio psicológico e outros aspectos, principalmente quando a mulher vai fazer a denúncia. Porque quando ela vai denunciar, no caso, o companheiro, né, o marido, alguém, é um ato de muita coragem, né? Então, precisa ter o amparo necessário. Então, são leis para obrigar o poder público a dar condições melhores para o próprio serviço do poder público, que é amparar o cidadão na hora que procura, né? Além da continuidade desse trabalho, com um trabalho psicológico que vai abalar todas as estruturas dessa família, né, deputado? Agora, falando um pouquinho dos direitos humanos, a gente tem um costume muito comum no interior do estado, ver crianças trabalhando desde cedo para ajudar a família, ajudar na renda familiar. Como é que a Comissão de Direitos Humanos está trabalhando para fiscalizar ou combater esse crime infantil? No caso, as comissões, no caso da Comissão de Direitos Humanos, tem um pouco esse papel de cobrar que o Estatuto da Criança e Adolescente possa ser respeitado. Então, você tem todos os municípios, conselho tutelar. Então, um dos acompanhamentos de uma Comissão de Direitos Humanos é verificar o funcionamento do conselho tutelar, saber como funciona, por exemplo, conselhos e secretarias de assistência social no município. Algumas têm assistência social e direitos humanos, que o nome é semelhante. Existe muito recurso para a área de amparo à criança e adolescente. E você tem também, claro, outras comissões. Por exemplo, na Assembleia existe uma comissão especial só para tratar de criança e adolescente, assim como das mulheres. Hoje, talvez o maior problema é isso, é que as estruturas públicas para compor essa rede de proteção contra a exploração de trabalho, contra a exploração sexual e contra a violência que atinge crianças e adolescentes, nem sempre essa rede de proteção funciona. Então, o papel de uma Comissão de Direitos Humanos é chamar a atenção do poder público, do poder executivo, e, é claro, sempre apontar mais recursos para poder dar estrutura melhor para quem trabalha. Facilitar a participação da sociedade na elaboração das questões políticas. Esse é um dos objetivos da legislação participativa. Explique para a gente, deputado, como é que funciona isso? Como é que a sugestão do povo, a voz do povo, na casa do povo, chega até os parlamentares? Pois essa aí é uma questão super interessante, porque, imagine, o político, o parlamentar em particular, ele é eleito para representar a população, para ser uma voz no parlamento, para chamar a atenção do poder executivo e para apresentar os projetos de lei. Só que os projetos têm que ser resultado de uma demanda da sociedade. Está aí que vem o processo participativo. O ideal é que toda lei ela tivesse essa participação dos vários segmentos interessados. Então, se é, por exemplo, um projeto na área de interesse empresarial, o setor empresarial precisaria ser chamado, ouvido. Se é no caso, relacionado a direitos de criança, adolescente, né, projetos relacionados, por exemplo, à área da educação, que precisaria ter a participação de professores, de educadores, de quem está envolvido na educação, a mesma coisa na área da saúde. Na prática, nem sempre há esse processo participativo. Nem sempre as pessoas são chamadas, nem sempre audiências são realizadas. Às vezes, comissões do Poder Legislativo não realizam reuniões para convocar o segmento da sociedade. Então, isso é um problema sério. E a outra é que nós estamos hoje na modernidade, na informática. Então, precisa ter mecanismos mais modernos para que o cidadão possa participar, mandar sua sugestão, né, dar sua ideia, quem sabe alterar um projeto a partir de ideias que vêm pela internet, né, pelas várias mídias que nós temos aí. Já existem estados que fazem isso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o governo tem uma prática de receber muitas sugestões para o orçamento através da internet.
Eu, na minha Comissão de Direitos Humanos, a maior parte dos encaminhamentos vem de sugestões que o cidadão manda através desses vários meios de comunicação. Então esse é um caminho para ter uma participação maior da sociedade. Deputada, parabéns pela iniciativa dessas comissões. A gente vê que é um trabalho muito importante, um trabalho que requer não só a ajuda do povo, mas de todos os parlamentares. Unido a gente consegue, né? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, boa noite, um abraço para todos e todas.